nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus e estamos aí. Depois de 2 semanas ou algumas semanas, nós voltamos, mas a gente não foi embora. 2 semanas só? Foi? Parece que foi um mês já. Parece, mas não foi. Ah, não foi? Não. Não, então é igual o Denorex, parece, mas não é. Sabe o que é Denorex? Não. Não? Então não vai ficar sabendo. Isso não é justo. Denorex era um shampoo anti-caspa. Nunca que eu ia adivinhar. Nunca ia adivinhar, né? Hoje nós vamos falar sobre a lei do discernimento. Isso. A lei ou a regra do discernimento. A gente vai falar sobre esse tema porque no último vídeo nosso, não sei qual vídeo foi, uma pessoa comentou falando pra gente falar sobre ele. Então, se você também tiver sugestões, pode deixar aí que a gente vai conversar. Isso. Na verdade, foi no vídeo que a gente falou sobre o dom de línguas, né? Foi naquele? Sobre a questão de línguas e aí então pediram para que nós falássemos também sobre discernimento. Muito obrigada por ter deixado a sugestão. Isso. Sim. Obrigado, viu? Deixa mais. E curta também, viu? E curta. E compartilhe. Tá pedindo demais. Comenta também. Isso. E chama seus amigos para se inscrever. Isso. Só isso. Isso. Então vamos começar a falar sobre o assunto. Não começou ainda? Não. Então tá bom. Então vai lá. Então, eu falei no começo a lei do discernimento, aí você já veio por impulso falando sobre o que é discernimento. Uhum. O que é discernimento? O que é discernimento? Deixa eu só, de repente, retificar aí. Sim. Você falou da lei, né? Lei do discernimento. Realmente, o discernimento, ele deveria ser lei, né? Todo mundo deveria ter discernimento. Mas quando a gente fala de discernimento, então em off eu estava te perguntando, nós vamos falar sobre discernimento, ou nós vamos falar sobre discernimento espiritual? Uma vez que quando nós falamos de dom de línguas, nós estamos falando especificamente de coisas, vamos dizer assim, espirituais, né? Então, porque o discernimento em si, se for, vamos definir o que é discernimento. Discernimento, segundo o dicionário da língua portuguesa, discernimento ele é a capacidade de nós compreendermos situações, circunstâncias, e nesse compreender a gente saber separar o certo do errado. E uma vez que eu separo o certo do errado, então eu avalio a situação, avalio inclusive quais as consequências que isso vai ter, né? No que isso vai desenrolar, com senso, com clareza, com juízo, né? Para saber aí Defina como que vai... discernimento em uma palavra. Discernimento? De tudo isso. Doído! Carol, você que esse negócio de palavra, com uma palavra, não pode ser uma frase? Não, você já acabou de usar uma frase. Não, eu falei um monte de frase. Você falou 1 quilo. Não dá. Tem que ser 1 grama. Não, 1 grama não dá, uma cara. Palavra. Então tá bom. Não pode ser não dá. Não, não pastor, dá. Tem que ter. Tem que ter o quê? Uma palavra? Para discernimento? Então, vamos lá. Clareza. Clareza? Aí, tá vendo? Ou uma palavra composta. Bom senso. Não, tem que ser uma só. Mas palavra composta. Bom senso. Sim. Mas tá bom. Tá bom, valeu. Clareza, então. É uma pessoa conseguir olhar para outra coisa e ver se ela é certa ou ela é errada. É isso que é o discernimento? Isso. Então é uma coisa comum que faz parte do nosso dia a dia. Não tanto, né? Veja bem, se fosse comum, ou deveria ser, se fosse comum, por que tem tanta gente que faz tanta cagada? Porque eles são teimosos. Será? Ou é porque não tem discernimento? Eu acho que discernimento, pelo que eu entendi, eu acho que todo mundo tem. Porque assim, todo mundo consegue ver uma coisa e saber se ela é certa ou errada, mas aí ela escolhe o que ela vai fazer. Então não é falta de discernimento. Então, olha só, Carol, hoje, vamos lá, a gente tem vivido uma sociedade numa cultura chamada hedonista. O que é o hedonismo? Qual que é a primeira coisa do hedonismo? A pessoa decide com base naquilo que dá prazer para ela.
né? E muitas vezes o que dá prazer para mim não é certo. Sim. Muitas vezes o que dá prazer para mim não é algo que seja claro, né? Muitas vezes o que dá prazer para mim não é algo que me dá bom senso. Bom, haja vista assim, se você liga a TV todos os dias à tarde, todos os dias tem Um monte de notícias. um monte de notícias Ruins. que você olha assim, cara, mas o cara é burro para fazer um negócio desse? Sim. Certo? Então, eu penso assim, se parar para pensar, isso que você falou, realmente, o bom senso era para todos terem bom senso, tá bom? Por quê? Porque todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, Sim. certo? Então, Deus tem bom senso, Deus é alguém que tem discernimento. Então, nós fomos criados assim. Só que nós não agimos assim. Por quê? Primeiro, que o nosso bom senso, nós jogamos ele fora quando a gente decidiu decretar liberdade de Deus e agir independente de Deus. A partir daí, nosso bom senso... Acabou. 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 Vou falar outra coisa. Então você está dizendo para mim que nem todo mundo tem o discernimento. Então, eu estou dizendo para você que eu acho que ninguém tem. Ninguém tem? Nossa. Por isso que a gente entra naquilo que a gente... É óbvio, não vamos esculachar, tá bom? Todo mundo sabe o que é certo e errado. Sim. Né? Até porque, a menos que alguém seja assim, né? Lelé da cuca. Doido. Porque... Então, né? Desprovido de raciocínio. Então... se alguém você vai cruzar uma avenida, né? Há uma placa de pare, há uma placa dizendo ali do perigo. Então você sabe, até porque está escrito que é perigoso. Então, né? Você identifica isso. E aí se alguém fala assim, eu li pare, mas eu prossigo, isso revela que o cara é desprovido realmente, né, de discernimento. Agora, quando a gente está falando desse discernimento, do discernimento em si, nós estamos falando daquela situação em que a pessoa sabe, até consegue ver o que é certo e errado, até consegue saber o que é certo e errado, né? Porque o que é certo e errado, ele está em nós, devido a essa imagem e semelhança de Deus plantada em nós. Mas, a partir daí, eu agir com clareza, eu agir com... eu separar o certo do errado, porque para eu separar o certo do errado, primeiro, eu tenho que tirar esse negócio de mim. O meu eu, o meu sentimento não pode estar junto nesse negócio, né? Eu tenho que olhar a situação, a circunstância. Por isso que o discernimento é a capacidade de eu compreender situações, não é a capacidade de eu compreender as minhas emoções. Né? Eu percebo as circunstâncias, eu faço uma leitura das coisas que estão acontecendo, não daquilo que eu sinto do que está acontecendo. Tá? Dos fatos, né? Isso, Não é das minhas emoções. Não é das minhas emoções, né? Porque quando eu envolvo emoções, aí complica tudo, né? Porque aí eu começo a agir, tudo bem, ali está dizendo que não pode ser assim, mas eu acho que, mas comigo é diferente, mas, né? E aí vai as coisas, os resultados que a gente vê na sociedade. Né? Então, o cara que morre, ele achou que ele não ia morrer, o cara que, a menina que ficou grávida, ela achou que com ela não ia acontecer, a mulher que é vítima do feminicídio, ela achou que, não, o namorado, o marido dela, ele é diferente dos outros, né? E aí, então, por conta dessa situação, se coloca em situação de risco, porque não consegue avaliar a situação com discernimento. Sim.
Então, assim, de um modo geral, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço para ter mais discernimento? Então, aí a gente entra na questão dos dons espirituais, né? Mas o que dom espiritual tem a ver com discernimento? O que tem dom espiritual tem a ver com discernimento? Tudo. Tudo a ver? Tudo a ver. Por quê? Primeiro, porque se eu parto desse princípio que o discernimento é essa capacidade, e aí a gente vê o resultado, então qual é o resultado que a gente vê? Que nós não temos essa capacidade, certo? Então, por que dom tem a ver com isso? Primeiro, porque dom é uma capacidade que você recebe de maneira sobrenatural. É algo sobrenatural que você recebe para ter essa capacidade para fazer aquilo que naturalmente você não consegue fazer. Buguei. Bugou. Então vamos lá. Deu um nó. Olha só, quem é? Quando eu ajo com discernimento, todo mundo ganha, inclusive eu, certo? Mas quem está mais interessado em que eu, você e qualquer um tenhamos atitudes e todas as nossas atitudes sejam pautadas no discernimento ou com discernimento? Quem é que tem o maior interesse? Deus. Deus. E Deus sabe que nós, por conta do rompimento que nós tivemos com Ele, estamos incapacitados para isso? Sim. Sabe. Então Ele sabe que nós precisamos de uma ajuda ou de um recurso que vem de fora de nós para nós conseguirmos fazer isso? Sim. Então aí entra o dom espiritual, porque o dom é o quê? Essa capacidade que nós precisamos, mas não temos, é Ele que nos dá. Então eu tenho que exercer meus dons para conseguir ter discernimento? O discernimento, ele faz parte de um dom. Até porque, assim, eu diria que todos os crentes deveriam ter dom de discernimento, mas você vê uns crentes que, né, parece que tem um sorvete na testa, assim. Né? Então nem todos têm, mas eu acho que todos deveriam ter. Acho que o dom do discernimento é um dom que todo crente deveria pedir a Deus. Por quê? Porque o dom do discernimento é que vai me levar, inclusive, a entender assim, olha, aquilo que está sendo pregado é de Deus ou não é de Deus? Lembra? Dom de discernimento é eu perceber a situação e conseguir decidir se é certo ou se é errado. Então tem um monte de gente que segue um monte de gente, um monte de instituição, um monte de líder, um monte de pensamentos aí, pseudo-cristão, chamado cristão, e de repente isso não é de Deus. Mas a pessoa está fazendo isso por quê? Porque não tem discernimento, ela não consegue entender, né? Ela não consegue identificar. De repente, tem um líder que está levando as pessoas para o inferno e o cara está achando que está indo para o céu. Por quê? Porque não tem o dom do discernimento. Sim. Tá? Então, tipo assim, uma pessoa, nesse caso que você citou, ela tem que, então, estudar sobre o assunto para poder entender o assunto, ou ela pede a Deus, eu quero entender, e tcharam, vem na minha cabeça e acabou. Então, algumas pessoas condenam os cristãos porque acham que os cristãos são mente fraca, né? Mente vazia, São Maria vai com as outras. Mas a Bíblia, ela sempre fala do conhecimento. E conhecimento a gente adquire estudando, né? Ouvindo, se dedicando. Tá? Então, o discernimento, ele é sim uma capacitação do Espírito Santo de Deus, tá bom? O Espírito Santo de Deus me capacita a entender o que é certo e errado. Agora, como que o Espírito Santo vai me capacitar a entender o que é certo e errado? Se eu tiver conhecimento, né, das coisas. Aí, com o conhecimento das coisas, ele me dá a capacidade de pegar aquelas coisas que eu conheço e avaliar daquilo que eu conheço. Isso é certo, isso é errado.
certo? Sim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não como diz assim, o Espírito Santo de Deus, ele não vai encher a nossa mente de informação. O Espírito Santo de Deus não vai nos dar a intelectualidade que eu preciso. A intelectualidade que eu preciso, eu vou buscar nos livros, no estudo, na Bíblia, né, na informação, em, sei lá, fazer cursos. É ali que eu busco conhecimento. A fonte do conhecimento está ali. Depois disso, então o Espírito Santo é como se ele me desse uma peneira para eu entender, ó, isso aqui serve, isso não serve, isso é besteira, né? Com base nisso. Então, eu preciso estudar. Sim. Primeira coisa eu preciso estudar. Gente ignorante não tem discernimento. Quando eu digo ignorante, é a pessoa que não estuda, a pessoa que não lê, a pessoa que não ouve uma palestra, não participa de um curso, não tem informação. A pessoa que não tem informação, ela não consegue ter discernimento. Meu, ela pode estar cheia do Espírito Santo, mas não tem informação lá, como que o Espírito Santo vai fazer? Então, o discernimento, mesmo que eu peça para Deus, não depende dele, depende de mim. Sim. Para eu ter. Sim. Para eu conseguir pensar. Sim. Opa, então eu vou estudar, né? Vou buscar conhecimento. Vou buscar me relacionar, né? Por exemplo, para eu saber, saber discernir, né? Se uma mensagem, ela é de Deus ou não é de Deus. Primeiro, eu preciso conhecer a mensagem de Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso saber. Se eu falar assim, ó, eu não vou lá em determinado local, eu não venho aqui na CBL, porque as coisas que acontecem lá não são de Deus. Aí você fala assim, tá bom, mas quantas vezes você foi lá? Não, eu nunca fui. Julga pela imagem, pelo que vê. Né? Então você não sabe. Então isso não é discernimento. Qual que é o nome disso? É preconceito, sei lá, ignorância, Sim. Qualquer coisa, mas não é discernimento. O que é discernimento? Discernimento é assim, eu conheço, né? Eu tenho um conhecimento, aí eu venho aqui, em loco, aí eu constato, aí eu vejo, essa prática aqui não é legal. Puxa, essa fala aqui, contradiz aquilo que a Bíblia falou, né? E aí então eu consigo notar o que é verdade, do que é mentira, o que é certo, do que é errado, e aí eu tenho discernimento para tomar uma decisão. Sim. Tá? Então, o discernimento, ele obrigatoriamente, o pré-requisito do discernimento é o conhecimento. Tá? Então, eu acho que é por isso que, tenho certeza, que existe tanta pessoa dominada pela religiosidade. Sim. Porque existe tanto fake news, né? As pessoas não conseguem discernir o que é certo e errado, aí elas compartilham à toa. Elas acreditam em qualquer pessoa, em qualquer pregação, aí tem aquela coisa lá naquelas igrejas, né? Então, acho que é por isso, então, né? A pessoa não busca aprender. Isso, o que a gente vê muito é assim. Se você pega alguém que ensina com base, vamos ver assim, no ensino tradicional, que é o ensino de dar aula, de falar, de sentar e tal. Quantas pessoas se inclinam a esse tipo de ensino? Poucas, certo? Sim. Aí, se vem alguém aqui e fala assim, não, porque o homem de Deus, o não sei o quê, aí eu tô falando aqui, mas eu não tenho o que falar, eu não me preparei, eu não estudei, aí eu tô falando uns negócios que não tem nada a ver, de repente eu falo assim, aleluia, fala aleluia, e não sei o que, Aí a pessoa é mais fácil assim, né? Aí tá combinado, né? Na hora que eu gritar aleluia, toca um som lá. Aí toca o som, põe uma música, pisca uma luz, tá? Né? Aí as pessoas, ai, que legal. Aí você vai num lugar assim que o cara não falou nada com nada, ninguém falou coisa com coisa. Aí as pessoas falam assim, nossa, foi uma benção.
Aí eu saí de lá tão edificado. Aí você fala assim, mas cara, eu não entendi nada, eu não escutei nada. Sim. Entendeu? Aí você prepara um estudo, começo, meio, fim. Você pega um texto, você fala assim, ó, você estuda as palavras, né? Sim. E aí as pessoas falam assim, Não ouvi nenhum amém. não gostei, né? Não gostei. Sim. Por quê? Porque hoje, o que a gente entende? Tem uma preguiça, né? Essa preguiça intelectual. As pessoas querem os negócios. Eu não quero pensar, eu não quero me esforçar, eu quero pronto. Eu quero que alguém já me traga algo pronto. Há na filosofia, né, algo na filosofia que se chama pragmatismo. Pragmatismo é aquilo que é tipo assim, ó, eu pego aqui e já uso ali. Entendeu? O pragmático é algo prático. Então, eu não quero um ensino que me faça pensar, eu não quero um ensino que me faça refletir, eu não quero algo para eu meditar, eu quero algo que funcione. Então, o que funciona? Ó, leva o óleo para casa e traz sexta-feira que vem, isso funciona. Leva uma rosa e traz ela 13 sexta-feira, isso funciona. Cara, eu vou ficar lendo Bíblia todo dia, vou ficar orando e ficar olhando a circunstância para ver se Deus fala comigo. Ah, não, para. Eu vou lá no cara lá, mano, ele pega a minha oração, leva lá para Israel, queima tudo e pronto, já funcionou. Isso funciona, entendeu? Então, esse pragmatismo, ele tem matado o discernimento, tá? Então, eu sou inclinado, Carol, a dizer que tem faltado discernimento. Muito. Acho que então eu retiro o que eu falei no começo. Você retira. Sim, eu acho que hoje existe mais pragmatismo. Mais pragmatismo. E discernimento tá fora. Porque as pessoas querem o que funciona. Sim. Né? Eu quero ir numa igreja, eu não quero ir numa igreja que o pastor fala assim, ó, irmãos, vamos crescer na graça e no conhecimento. Esse negócio de crescer no conhecimento. Cara, crescer na graça é legal. Como que eu cresço na graça? Ó, traz aqui a cueca, carteira de trabalho, nós vamos orar sobre o negócio, que você vai casar, arrumar um bom emprego e pá. Né? Ai, meu Deus. Aí quando o cara vem assim, que ele fala, ó, vamos crescer no conhecimento. Na graça sim, mas no conhecimento. Então, nós vamos formar uma banda. Primeiro, vamos estudar. Né? Lembra? A gente começou a formar uma banda. Há quanto tempo a gente está formando uma banda? Até hoje. Até hoje. Por quê? Porque tem que estudar. Né? Ó, tem que ir na escola de música, tem que aprender teoria, tem que ensaiar, não sei o quê. E tá. Ó, pastor, para! Né? Isso cansa, cara. Isso é chato. Mas quando não faz isso, fica feio. Mas quando não faz, fica feio. Né? Por quê? Porque nós aprendemos que nós precisamos de conhecimento. Então, as pessoas não querem passar por isso. Né? Nós estamos aqui, ó, vamos plantar uma igreja. Cara, é muito mais fácil pegar uma igreja plantada, pronta. Por quê? Porque nós estamos aqui, Carol, há 7 anos, parece que a gente não sai do lugar. Sim. Não é? Que óbvio que quando... Oi? Que decepcionante. Então, mas veja bem, que decepcionante. Será que é decepcionante? Por quê? Porque se a gente olha para o lado do pragmatismo, então realmente é decepcionante. Mas aí, se a gente pede a Deus o discernimento espiritual para que Deus nos dê capacidade para a gente ver a circunstância e a situação, aquilo que nós não estamos vendo. Aí não é. Hã? Aí não é. Aí a gente fala assim, uau, cara, quem nos vê agora e quem nos viu há 7 anos? Puxa, hoje nós estamos aqui, ó, no YouTube, falando com as pessoas. Hoje, você está aqui, sentada, conversando, fazendo perguntas inteligentes. Pô, mas quem é a Carol quando chegou aqui?
Entendeu? Sim. Hoje você ajuda em várias coisas. Hoje você é liderança na igreja. Pensando por esse lado. Hoje você é uma baterista. Hoje você é uma influenciadora de pessoas. E a Rayane? A primeira vez que a Rayane chegou, ela se escondia atrás do pilar. Hoje a Rayane, você imagina nós fazendo o que nós estamos fazendo sem a Rayane? É inconcebível. Não. Sim. É inconcebível, né? Então, veja só. Então, quando a gente olha e fala assim, por exemplo, cada um aqui tem uma história familiar. Como que nós estamos inseridos nesse histórico familiar? Como nós estamos inseridos na sociedade na qual nós estamos? Então, eu penso assim, olha só, por outro lado, hoje nós estamos aqui, nós sonhamos com coisas, né? E Deus nos abençoou, que nem eu falei, né? Puxa, eu acho que o nosso cenário novo ele está para chegar. Por quê? Porque hoje, depois desse tempo, tem pessoas que olham para nós e falam assim, cara, eu acho que esses caras sabem para onde eles estão indo. Dá para investir, dá para acreditar, né? Quando a gente pensa, olha, esse ano nós não fomos lá para o Vale do Ribeira, não fomos para o Vale do Jequitinhonha, mas mandamos 300 cobertores. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, cara, nós somos os mesmos de 7 anos atrás? Não. É claro que não. É claro que não. Então Deus tem abençoado? Tem. Tem abençoado. Agora, com os nossos olhos naturais, a gente consegue ver isso que eu acabei de listar aqui? Não. Não. Porque quando a gente olha com os nossos olhos naturais, cara, não aconteceu absolutamente nada. Aí quando nós olhamos, com nossos olhos naturais, né? Sim. Aí quando nós olhamos com os olhos espirituais e Deus nos dá discernimento e abre os nossos olhos para nós vermos essa situação, nós falamos, cara do céu, uau! Uau! Olha, nós temos passado por lutas, Pai, Deus tem nos abençoado. E essa capacidade não vem de nós, é uma capacidade sobrenatural. Então, você perguntou, o que tem a ver discernimento com dom espiritual? Tudo. Tudo. Né? Porque se chegar alguém sem essa capacitação espiritual, a pessoa, o que ela vai conseguir ver? Cara, tem nada, tem parede preta, descaracterizou a nossa igreja. Sim. Você tem, cara, para que esse monte de tralha, né? Chega até a ser ignorância, porque tudo que a gente faz, tudo que tem, e para chegar aqui, tudo exige um esforço, né? Sim. Então, as pessoas chegar só olhar por fora, às vezes a gente mesmo, né? É meio complicado. Totalmente complicado. Porque acaba desvalorizando tudo que a gente aprendeu, acaba... Sim, né? Agora, então, se a gente olha com os olhos espirituais, por exemplo, ó, a gente tem os desenhos que a Letícia fez, né? Se a gente olha com olhos naturais, cara, pô, a Letícia é complicado, né? Ela ama mais o trabalho dela. Pô, trabalha em 2 lugares. Ela pensa o quê? Que ela vai ficar rica? Aí depois, nos dias de folga dela, em vez de vir para a igreja, ela vai passear. Aí fica postando foto lá que tá andando de caiaque, tá andando de parapente, tá não sei o quê. Pô, que menina... Você quer uma crente dessa na sua igreja? Deus me livre. Deus me livre, né? Deus me livre, ô louco. Agora, se Deus nos dá um discernimento espiritual, e aí eu olho para a Lelê e eu falo assim, uau, cara, a Lelê é a nossa igreja lá no meio da pandemia, ajudando, trabalhando com Deus para ajudar pessoas, salvar pessoas. Cara, ela trabalha em 2 hospitais, cara.
Ela sai de um e ela vai para o outro. Ela se coloca em risco todos os dias. E na igreja ela tem um espaço para se expressar, para não sei o que, ela vem aqui, ela pinta essas placas para a gente aí, ó, escreve que qualquer um pode chegar ali, ver a mensagem do evangelho escrito ali. Eu vou pôr a foto das placas. Isso, coloca a foto das placas. Tá? Coloca a foto da Lelê também, acho que é legal. Se ela deixar. Isso, ela deixa assim. Aí então a gente coloca a foto dela de enfermeira, tá bom? Banha de enfermeira. E aí quando a gente olha isso, e a gente fala assim, cara, que bênção. Que bênção. Essa menina é de Deus, cara. Entendeu? Porque, ó, ela se coloca, vem aqui. Agora, a culpa é nossa, cara. Nosso horário de culto é na hora que ela está trabalhando. Entendeu? Sim. Então, e aí, Deus abençoa ela e ela, né, consegue no meio disso tudo tirar um tempo para pensar, para refletir, para descansar, para passear, para curtir a mãe. Cara, essa menina é de Deus. Você entende? Que se eu olho com o dom do discernimento, eu vejo coisa que só Deus vê. Na minha cabeça religiosa, cara, eu falo, eu não quero uma pessoa dessa na minha igreja. Agora, se eu olho com olhos de Deus, eu falo, o quê? Eu não posso perder essa pessoa da minha igreja. Né? Porque é uma bênção. Então, Carol, nós precisamos sim do dom do discernimento. É imprescindível. Todo crente precisa desse dom do discernimento. Todo crente, toda igreja, todo líder, principalmente os líderes, principalmente pastor, né? Eu falo pastor, né? Mas qualquer líder, né? Em qualquer instância, precisa do dom do discernimento. Tem que ser uma lei pra gente. Tem que ser uma lei. Tem que ser uma lei. Nós. Né? Quando chegar alguém, você fala assim, você tem dom do discernimento? Não, então vai buscar primeiro, vai desenvolver. Aí né? se a pessoa não sabe o que é, a gente manda o link. Isso. Né? Sim. Então, para fechar, só para fechar, eu queria dizer assim, ó, uma coisa que eu anotei aqui. O Espírito Santo, através do dom do discernimento, ele nos dá acesso à mente de Deus. O dom do discernimento espiritual, ele nos capacita a pensar como Deus, com a cabeça de Deus, com a mente de Deus. Então, nós já não vemos mais as coisas do ponto de vista humano. Cara, se eu olho do ponto de vista humano, é fatal, é limitado, é boçal, né? Mas quando a gente olha, a partir do dom do discernimento, a gente olha as coisas do ponto de vista de Deus. E essa nova perspectiva, então, nos dá discernimento para entender aquilo que vem de Deus. E aquilo que não é de Deus, então, eu rejeito em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, se você pode até aqui, obrigada e até a próxima. Até. Beijo.